Então, vamos lá? Muito boa tarde. Vamos bater um papo hoje sobre inteligência artificial. Quem sabe a gente não sai daqui com alguns insights interessantes hoje. Meu nome é Elson Faria, eu sou consultor especialista SharePoint aqui na Nitio e quero mostrar para vocês hoje as ferramentas que vão servir de pilares para a nossa solução. Então, o que a gente vai usar hoje? SharePoint Online, que é uma plataforma colaborativa da Microsoft. Então, ele nasceu para facilitar o trabalho em equipe e para potencializar a produtividade do time. A gente vai dar uma olhadinha também no Power Automate, que surgiu aí idealizando facilitar a vida do pessoal na hora de automatizar processos e fluxos, sem ter aquele monte de código, aquele monte de confusão. E, por último, não menos importante, nós vamos falar também dos serviços cognitivos do Azure. Para quem não sabe, ele é a plataforma onde a Microsoft disponibiliza seus serviços em nuvem. E um desses N serviços disponibilizados é o da análise cognitiva. A ideia hoje é a gente utilizar esses serviços cognitivos para a gente tentar identificar o sentimento por trás de algum comentário feito por alguma pessoa, em forma de texto. Então, a gente vai simular uma situação aqui que vai ser mais ou menos assim: putz, estamos lançando um produto novo, a nova intranet da empresa. E a gente quer disponibilizar para os nossos colaboradores um app para eles poderem acessar e dar um feedback para a gente, né? A gente quer ver como está sendo a aceitação dessa nossa intranet. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai disponibilizar esse app, permitir que as pessoas façam comentários e a gente vai tentar entender um pouco o sentimento por trás desse comentário realizado. Como a gente vai fazer isso? Então, como eu disse, a gente vai usar aqueles 3 pilares. O primeiro é o SharePoint. O SharePoint ele vai armazenar os comentários realizados pelo time, tá? E ele vai apresentar os resultados da análise feita. Então, ele armazena os comentários e apresenta os resultados. A gente vai usar os serviços cognitivos do Azure para 3 coisas. Primeiro, identificar o idioma do comentário. Então, a gente vai poder comentar em português, inglês, espanhol, seja lá que língua for, pelo menos os principais idiomas falados no mundo. Depois disso, a gente vai extrair algumas palavras-chave do texto. Na verdade, o próprio serviço cognitivo vai identificar essas frases-chave e extrair para a gente. E a gente vai classificar os comentários para verificar se eles foram comentários positivos, mais ou menos, né, neutros, ou negativos. E por fim aqui, a gente vai utilizar o Power Automate meio que como o maestro disso tudo. Ele é o cara que vai ficar olhando para o SharePoint, sempre que tem um comentário novo, ele vai perceber que tem um comentário novo e falar: ô Azure, pega esse serviço cognitivo, executa para mim com esse comentário e me dá a resposta. Ele vai receber a resposta e vai devolver para o SharePoint. Fala: SharePoint, está aqui a resposta da análise, armazena e mostra para o pessoal aí. Tá? Então, quem faz a mágica acontecer no final das contas aqui é o Power Automate. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir construir essa nossa soluçãozinha é configurar os serviços de análise cognitiva de texto, no caso, lá no Azure. Então, para a gente conseguir poupar um pouco de tempo, eu já deixei esse serviço configurado. Apesar de ele demorar pouquíssimos minutos para configurar, nosso tempo é escasso, então é precioso para a gente esses minutinhos. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar para vocês aqui a carinha, pelo menos, do portal do Azure. Então, esse aqui é o portal do Azure, onde todos os serviços que a Microsoft disponibiliza em nuvem tá aqui dentro, né? Então, como que eu configuraria os serviços cognitivos do Azure? Primeiro, a gente tem aqui já alguns atalhos, mas a gente pode não se ater a isso. A gente tem uma caixa de pesquisa aqui em cima e a gente pode, por exemplo, pesquisar por Cognitive Services. A gente clica nele aqui. Aqui ele lista para a gente todos os serviços que eu já tenho configurado. Então, nesse caso, a gente já tem um para o nosso webinar, mas caso eu não tivesse configurado ainda, essa é uma parte bastante simples. A gente clicaria aqui em ADD, no canto superior esquerdo.
Aqui a gente digitaria o que eu quero, que tipo de serviço que eu quero, por exemplo, Text, ele já acha para mim Text Analytics. Create, ele vai pedir 4 ou 5 campos, a gente preenche esses campos e ele vai configurar para a gente o serviço aqui de análise de texto. O importante disso é, depois da gente criar esse serviço, é acessarmos ele e a gente vai ver que tem aqui duas informações importantes que nós vamos utilizar mais para frente. Uma é essa chave e a segunda é o endpoint. O endpoint nada mais é do que o endereço como a nossa aplicação vai se comunicar com esse serviço de análise cognitiva. E aqui é meio que uma senha para a gente poder se autenticar no serviço e poder usar ele aqui. Então, nós temos aqui nosso serviço configurado. O segundo passo é a gente trabalhar no SharePoint, criar um site no SharePoint e criar a nossa lista de comentários. O site eu já criei, ele está aqui criado. Então, para quem nunca teve contato, essa é a carinha padrão dos sites do SharePoint Online, hoje em dia, né? Então, ele sugere já, ele traz aqui uma parte para você colocar conteúdos destacados, uma parte aqui para você exibir notícias, eventos, documentos, etc. Mas tudo isso aqui é apenas uma sugestão, a gente pode incluir o que a gente quiser aqui, a gente pode tirar, mexer, etc. E aí vale só a ressalva que os sites do SharePoint Online são todos já preparados para serem exibidos e utilizados em qualquer tipo de device, né? Então, a gente pode acessar do computador, do notebook, de um tablet, de um celular. O layout já está preparado para isso. E o que a gente precisa fazer uma vez que nosso site está criado? A gente precisa criar a nossa lista onde serão armazenados os comentários. Elson, o que é uma lista no SharePoint? Acho que o jeito mais simples de entender é a gente imaginar que a lista do SharePoint é meio que uma planilha do Excel, onde a gente vai ter colunas e linhas. Cada linha vai ser um comentário adicionado e cada coluna vão ser propriedades, né, informações sobre aquele comentário. Então, como que eu crio uma lista aqui no SharePoint? Então, a gente clica aqui nessa engrenagem no canto superior direito e no link conteúdo do site. Ele vai redirecionar a gente para uma página onde ele mostra as bibliotecas e listas que já existem nesse site. A gente pode clicar aqui em novo, no canto superior esquerdo, e lista. Aqui a gente precisa informar o nome dessa lista, que vai se chamar comentários. Elson, comentário tem acento. Por que você está criando sem acento? É uma boa prática, a gente sempre que for criar listas no SharePoint, sites novos, etc., a gente sempre criar sem acentuação, caractere especial ou espaço, tá? No final das contas, para o usuário, ele é indiferente, porque se criar com acento ele vai aceitar, não vai ter problema, mas se no futuro a gente precisar customizar alguma coisa, evoluir a nossa solução com código, etc., a gente pode acabar dificultando um pouco a vida dos desenvolvedores e, eventualmente, causando algum problema. Então, é uma boa prática sempre criar as coisas no SharePoint o mais clean possível, né? Sem caractere especial, etc. E depois a gente pode alterar o display name lá, né? O nome de exibição, para deixar user-friendly, tá bom? Mas aqui a gente coloca, então, o título da lista e clica aqui no botão criar. Pronto? Ele já criou a nossa lista aqui e a gente precisa agora incluir na lista algumas colunas que vão armazenar informações que a gente vai usar aqui nessa nossa solução. Então, ele já veio aqui com uma coluna de título, a gente vai usar essa coluna de título como uma coluna de comentário e vamos criar outras duas colunas. Para criar coluna, eu simplesmente clico aqui em adicionar coluna. A gente vai criar essa nossa primeira coluna como um tipo texto. É um texto livre, a gente vai dar o nome dessa coluna de keywords. Então, o que a análise cognitiva lá do Azure identificar como keyword, ele vai armazenar nessa nossa coluna aqui. Clico aqui em salvar. Pronto, ele adicionou aqui a nossa coluninha. E depois, uma outra coluna, dessa vez vai ser do tipo escolha. Vocês podem ver que tem N tipos de informação que a gente pode armazenar, número, data, etc. Mas a gente vai do tipo escolha. O que é uma coluna do tipo escolha? É uma coluna que possui valores pré-definidos, né?
Então, aqui, eu vou chamar ela de sentimento. E os nossos valores disponíveis vão ser péssimo, ruim, neutro, ou regular, bom e excelente. Então, esses são os valores que vão estar disponíveis para o usuário ou para ser preenchidos. Então, vou clicar aqui em salvar. Como que eu adiciono um comentário aqui pelos padrões do SharePoint? A gente tem um botãozinho de novo, aqui em cima no canto esquerdo. Ele vai abrir para a gente aqui uma telinha, onde a gente pode colocar, por exemplo, o nosso comentário, as keywords, os sentimentos, aqui como um drop-down, e salvar. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer disponibilizar isso de uma outra forma para os nossos usuários, para os nossos colaboradores, e, no final das contas, eles não querem ver keywords, sentimentos, eles só precisam falar para a gente o comentário do que eles estão achando da nossa nova intranet, por exemplo. Então, a gente vai fazer isso com uma ferramentinha bônus aqui que a gente não citou, mas a gente vai usar um cara chamado Power Apps, que é uma ferramenta da Microsoft que nasceu para auxiliar na criação de aplicativos também de forma mais fácil, sem ter que utilizar código. Então, a gente vai criar esse aplicativo aqui rapidinho. Então, eu clico em criar um aplicativo, ele vai pedir um nome para esse aplicativo, eu vou chamar de webinar, ele dá uma validada, ver se esse nome é possível, clique em criar, ele vai abrir o Power Apps numa aba separada aqui, e ele começa a preparar as coisas para a gente poder implementar para a gente poder criar o nosso aplicativozinho. Como a gente fez isso a partir do SharePoint, ele já entendeu que a gente quer mexer naquela lista, e ele vai criar para a gente, por padrão, 3 exibições já. Uma exibição para a gente mexer na criação do item, né, os campinhos para a gente preencher, uma exibição para a gente pesquisar os itens e uma para a gente visualizar os detalhes do item, né? Então, automaticamente ele já cria essas 3 visualizações para a gente, e hoje a gente vai focar no formulário de criação, tá bom? Mas só para vocês verem, então, esse aqui é a carinha padrão dele de busca, então ele vem com o campinho de busca, os comentários vão ser listados aqui um embaixo do outro. Ele tem aqui a tela de detalhes, então ele vai mostrar o título, as keywords e os sentimentos, ele vai colocar aqui os valores um embaixo do outro, e aqui a telinha que interessa para a gente no caso, que é a da criação do comentário. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Basicamente, eu quero disponibilizar para o usuário apenas o que interessa para ele. Então, a gente vai excluir os campos que para a gente não faz sentido. Então, anexo para a gente não faz sentido. Eu vou clicar em delete aqui. Sentimento não faz sentido. E keyword também não faz sentido. Eu quero que ele preencha só o título. O Power Apps ele vai disponibilizar para a gente N possibilidades de customização, tá? Mas aqui, só para facilitar para o nosso webinar, por exemplo, eu vou adicionar uma imagem aqui no nosso formulário. Como que eu faço isso? Então, aqui em cima, nas abas, nós temos a opção de inserir. E aqui, a gente tem, por exemplo, a opção de mídia. Se a gente abrir aqui, vocês podem ver que tem bastante opção. A gente pode adicionar até vídeo, eventualmente microfone, para o pessoal poder falar. Mas, por agora, vamos adicionar uma imagem. Aqui em imagem, do lado direito, eu preciso clicar em aqui e adicionar arquivo de imagem. Então, ele vai dar aqui a opção para eu navegar no meu Windows Explorer. Eu já estou na pastinha de webinar e vou colocar o logo da Nitio aqui no nosso formulário. Então, vou diminuir ele aqui, deixar ele aqui no cantinho. Para mim está ótimo. Então, agora eu quero publicar esse formulário e deixar ele disponível para os meus usuários, para os meus colaboradores poderem fazer os seus devidos comentários. Aqui no canto esquerdo superior, nós temos a opção de arquivo e salvar. Então, eu quero publicar, mas antes de eu publicar, eu preciso salvar essas alterações que eu fiz no meu formulário. Depois de salvo, eu preciso publicar essas alterações. Então, clico aqui em publicar. Pronto, ele publicou. Agora, eu vou clicar aqui em compartilhar, ele vai me direcionar para uma página do meu aplicativo e ele vai me disponibilizar aqui um link para eu poder enviar para os meus colaboradores, usuários, para eles poderem acessar aqui o app que eu acabei de criar.
Então, esse app também já funciona mobile, etc. Então, aqui o usuário ele consegue, por exemplo, clicar no mais. Olha só, ele já vê aqui o único campo que a gente deixou, com a imagem que a gente colocou lá. E a gente pode simplesmente colocar aqui item 1. Ele salvou aqui. Vamos ver também se ele salvou aqui na nossa lista. Então, aqui no SharePoint, ele já salvou aqui o nosso item 1. Essa foi a nossa simulação de um comentário por enquanto. Vou excluir esse cara aqui para ele não ficar aqui, não faz sentido. Agora, eu tenho o meu Azure configurado, eu tenho o meu SharePoint preparado para receber os comentários. A única coisa que falta eu tenho o app, né, para os meus usuários poderem comentar. Então, a única coisa que falta é eu mexer no Power Automate para fazer a mágica acontecer agora. Como que eu faço isso? Então, a gente tem aqui um botãozinho de fluxo, semelhante ao Power Apps, que é um atalhozinho. Esse cara é o Power Automate. Por que que está fluxo aqui, né? Porque até pouco tempo atrás a Microsoft chamava o Power Automate de Microsoft Flow. É bem recente essa troca de nome, então aqui no SharePoint ainda está com o nome antigo. Mas basicamente o que a gente precisa, eu vou clicar aqui em fluxo e ver seus fluxos. Ele vai apresentar para a gente uma lista de fluxos que eu já criei. No caso, eu tenho só o fluxo que eu criei para o nosso webinar. Então eu vou editar ele aqui para eu mostrar para vocês como é feito o Flow, o Power Automate. Então, ele funciona assim. Essas caixinhas, cada caixinha dessa é uma ação que está sendo executada. Tá? Então, para todo Power Automate funcionar, ele precisa de uma trigger, de um gatilho de disparo. Né? Esse gatilho pode ser N coisas. Pode ser, por exemplo, manual, eu vir aqui, apertar um botão e o Power Automate iniciar. Como pode ser, por exemplo, quando um item é criado numa lista do SharePoint, que é o exemplo que nós vamos utilizar hoje. Mas pode ser, por exemplo, quando eu tweetar na minha conta do Twitter, lá um post novo, eu quero fazer alguma coisa aqui. Então, existem N conectores com N aplicações que a gente pode capturar esses eventos e startar um processo aqui no Power Automate. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, eu preciso falar qual site eu quero recuperar, né, informações. Então, eu quero ir aqui no nosso Terça Tech e qual é o nome da lista que eu quero trabalhar. Então, eu vou vir aqui e falar que é a lista de comentários. Depois disso, aqui ele estabeleceu uma conexão com o SharePoint. Como eu já tinha configurado, ele já tem a configuração aqui com o meu usuário, mas se eu tivesse criando do zero, ele ia me pedir usuário e senha, tá? Para eu poder autenticar nesse site do SharePoint. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, de acordo com o que a gente viu agora há pouco, é identificar o idioma do comentário. Então, aqui é onde eu também criei uma conexão com o nosso serviço. Foi aqui que eu passei aquela chave e aquele endereço que eu mostrei agora há pouco do Azure para vocês. Tá? Então, aqui já está configurado. E aqui eu vou simplesmente passar aqui o título, que na verdade é o nosso comentário. Né? Então, eu vou chamar o serviço cognitivo do Azure, falar, viu, olha esse texto aqui, qual que é o idioma que ele está? Então, essa caixinha é responsável por identificar isso. Aqui, eu inicio uma variável, que é um local na memória onde a gente vai armazenar o resultado dessa análise desse serviço. Eu criei uma variável, então, chamada idioma. E aí, o resultado disso, eu adiciono o idioma identificado nessa variável. Então, agora, a gente tem aqui o nosso idioma identificado. Depois que a gente tem qual o idioma do comentário, a gente pode chamar, por exemplo, o serviço de frases-chave e falar, olha, com esse comentário que foi feito no nosso item do SharePoint lá, e com esse idioma identificado, o que você consegue identificar aí de frases-chave? Então, ele vai retornar para a gente as frases-chave que ele identificar e nós vamos armazená-las aqui numa variável que eu chamei de assunto. Tá? Depois disso, a gente tem a análise de sentimento. Então, existe também uma ação aqui onde a gente pode passar o comentário e o idioma e o nosso serviço de análise cognitiva do Azure vai identificar, vai entender aquele texto e ele vai me retornar um valor de 0 a 1. Por que de 0 a 1? A leitura é a seguinte, quanto mais próximo de 0 o resultado, pior
é o sentimento daquele comentário, né? Mais negativo é aquele comentário. Quanto mais próximo do valor 1, melhor é aquele comentário, né? Mais positivo é aquele comentário. Então, um 0,5 seria um neutro, tá? Então, é assim que ele vai balancear aí o sentimento do comentário. Então, nessas outras caixinhas, eu estou só adicionando os valores das variáveis. Então, eu tenho aqui minha variável valor sentimento agora. E eu preciso interpretar esse resultado que eu recebi da análise de sentimento. Então, como eu expliquei, é de 0 a 1. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar. O resultado foi maior que 0,5? Opa, foi maior que 0,5. Então, tá bom. Ele foi maior que 0,8? Foi. Então, se ele for maior que 0,8, o meu sentimento vai ser excelente. Lembra daquelas opções que a gente configurou na lista no SharePoint? Então, a gente vai configurar como excelente valores maiores que 0,8. Se for de 0,5 até 0,8, né? Se for menor que 0,8, ele vai classificar como bom. Ou, não foi maior que 0,5, ele foi menor, e aqui é semelhante, porém para o lado negativo, né? Então, é maior que 0,2? Se for maior que 0,2, o meu sentimento vai ser ruim, e se for menor que 0,2, significa que foi péssimo. Depois disso, a gente armazenou esse valor do sentimento na variável e a gente vai atualizar aqui o item no SharePoint com os valores que a gente conseguiu. Essa caixinha aqui eu vou excluir e vou criar ela com vocês para vocês verem como que é a criação da caixinha na prática. Então, a gente clica aqui em nova etapa. Aqui a gente precisa saber que tipo de trigger, né? Aliás, que tipo de interação a gente vai ter aqui, né? Então, eu sei que eu quero fazer alguma coisa com SharePoint. Então, eu digito aqui SharePoint, ele vai me apresentar todas as ações que eu posso fazer com SharePoint, e eu posso clicar aqui, ele vai me apresentar essas opções e ainda vai me dar a caixa de texto para pesquisar. Então, eu quero atualizar um item. Então, ele tem aqui atualizar item. Beleza? Aí ele vai te pedir algumas informações. Primeiro, o endereço do site onde esse item está. Então, a gente vai colocar o mesmo endereço que a gente configurou ali em cima, nosso site de Terça Tech. Qual é a lista onde nosso item está? Está na nossa lista de comentários. E qual que é o ID, né? Ele precisa saber qual que é o identificador para ele saber qual item que ele precisa atualizar. No caso, é o item que a gente já está trabalhando, já está no contexto dele. O título vai continuar sendo o título do nosso item, que é, no caso, o nosso comentário. As keywords são os valores que a gente adicionou em assunto. E, por último, aqui o sentimento, ele dá aqui as nossas opções para colocar bom, excelente, péssimo, etc. Só que eu não posso deixar isso aqui fixo, certo? Eu preciso configurar aqui com o valor que a gente pegou na nossa variável. Então, eu clico em inserir valor e eu tenho aqui o valor sentimento. Pronto, a gente configurou essa caixinha e nós podemos clicar aqui em cima em verificador de fluxo. Ele vai dar uma analisada e ver se tem alguma coisa muito errada que vai quebrar o nosso deploy, etc. Como não tem, a gente pode salvar aqui o nosso fluxo e a gente pode testar, ver se ele está se comportando da forma que a gente de fato espera. Então, a gente pode clicar aqui no canto superior direito em testar e eu posso falar aqui que eu vou executar o disparo da trigger dele na mão. Qual que é o disparo? É a criação do nosso comentário. Então, eu vou clicar aqui salvar e testar. Ele está salvando e ele vai ficar esperando eu disparar a ação. Tá? Então, putz, Elcio, mas a partir daí começou a ficar enrolado, um monte de caixinha, começou a ter que ver se valor é maior que não sei o quê, menor que não sei o quê, variável, eu não tenho familiaridade com essas coisas. Não tem problema, eu acho que é aí que a Nitio entra. Para quem não nos conhece, nós somos uma empresa aí com mais de 15 anos de história já, temos hora para dar com pau de projeto. A gente trabalha com projetos específicos para os nossos clientes, alocamos especialistas nas empresas. Ah, Elcio, mas eu adorei isso, eu queria aprender, queria capacitar minha equipe. A gente também presta serviços de treinamento, então a gente pode auxiliar vocês na criação dessas soluções. Então, voltando aqui para o nosso Power Automate, ele está esperando aqui a gente disparar o nosso comentário. Então, eu vou vir aqui no nosso app
e vou fazer um comentário. E aqui eu vou fazer um comentário um pouco mais realista. Por exemplo, a nova intranet está linda. E salvar. Bom, ele salvou aqui. Vamos ver se no SharePoint ele vai ter salvo. Mas, enquanto isso, o fluxo está em execução. Vamos ver se ele consegue executar com sucesso aqui o que a gente pediu para ele. Deixa eu ver se eu chego no nosso SharePoint aqui de novo. Bom, beleza. Nosso comentário foi inserido aqui pelo nosso app. O Power Automate percebeu que ele acrescentou o comentário e rodou o nosso serviço. Olha só que legal. Ele achou aqui nova intranet como palavra-chave e o sentimento ele classificou como excelente. Vamos ver aqui, toda vez que o nosso Power Automate ele roda, ele grava um log. Então, vamos dar uma olhadinha no log aqui dessa última execução, ver o que ele fez bem rapidamente. Então, aqui ele acessou o SharePoint, aqui ele identificou o idioma, então eu passei para ele aqui, ó, a nova intranet está linda, que foi o meu comentário, e aqui ele me retornou, ó, linguagens detectadas, português. E a partir daí eu comecei a, por exemplo, palavras-chave, eu passei para ele a nova intranet está linda, com português, e ele fez aí a nossa análise até voltar para o SharePoint. E a partir de agora, sempre que eu fizer um comentário aqui no nosso aplicativo, ele vai disparar esse Power Automate e fazer essa análise. Então, por exemplo, não gostei, preferia a intranet antiga. Ou, como eu disse, a gente pode fazer, por exemplo, em inglês. Greatest intranet ever. Congrats. Ou I hate it. I hate it. Se a gente voltar aqui para a nossa lista do SharePoint, ó, ele está executando para cada comentário feito. Então, não gostei, ele identificou aqui como intranet antiga, e ele identificou como péssimo. Greatest intranet ever, congrats, ele identificou como excelente. Greatest intranet, I hate it. Ele não identificou nenhuma palavra-chave, mas falou que foi péssimo para a gente. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer um meio termo aqui para ele dar um bom ou um ruim, né? Porque ele está indo só nos extremos. Vamos ver aqui se a gente consegue. Pode melhorar? Não, está bacana, mas pode melhorar. Vamos ver como que ele identifica isso aqui. Então, nosso comentário foi adicionado. O fluxo deve estar rodando lá agora. E deu como excelente. Mas aí a última coisa que a gente pode fazer aqui é dar uma melhorada no visual desse resultado, né? A gente pode... o SharePoint, ele identifica que tem alguns valores pré-definidos e ele sugere para a gente algumas formatações, no caso uma só, que é por cores. Então, a gente pode fazer isso. Então, vamos deixar um pouco mais visual aqui o resultado e a gente pode editar aqui. Falar, por exemplo, péssimo vai ser um vermelhinho, mais claro, amarelo, um azulzinho claro e um forte. Pronto. E aí, a gente consegue, só de bater o olho, saber de forma mais clara quais são os sentimentos expressados pelas pessoas naqueles comentários. Espero que sirva para vocês conseguirem, né, alguns insights. Pensem no quanto isso pode agregar no negócio de vocês, quais outras aplicações a gente pode fazer. Puxa, serviços cognitivos, eu mostrei de texto, mas será que não tem de voz, imagem? Pô, tudo isso existe, a gente pode trabalhar com isso. Bom, se tiver alguma pergunta, Zenga, sobre custos, cara, especificamente custos dessa análise de texto, por exemplo, ele é um serviço que até determinado ponto ele é gratuito. Eu ouso dizer que esse determinado ponto atende muitos negócios por aí, tá? Então, pode ser que o custo para uso do serviço seja zero em alguns casos. Eu não tenho tanta informação sobre custos, mas acho que o pessoal do comercial da Nitio pode ajudar. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.